Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Movimento Alckmin. Hoje o nosso encontro é o encontro de terça-feira, onde eu e a Vanessa conduzimos temas relacionados ao tempo e o dinheiro para vocês. E hoje nós vamos abordar o tema controle, entrega, tempo e dinheiro, onde está a sua verdadeira força. Para a gente falar sobre esse tema, sobre esse assunto, nós vamos trazer algumas perspectivas aqui de experiências práticas que cada um pode se identificar e entender melhor como funciona o seu mundo de criação. Eu tive várias experiências de uma semana para cá, onde eu busquei me entregar à minha sombra no sentido de experienciar ela para ver o poder da sua criação. Porque até então nós buscamos criar a nossa realidade através da nossa luz, como se o pensamento positivo, como se a ação correta de acordo com os nossos valores fosse nos dar o resultado que a gente busca. Dentro disso tudo, a nossa forma de ver o tempo e o dinheiro, ela cria uma configuração onde ela pega o nosso amor, a nossa paixão, as nossas relações, a nossa família, os nossos amigos e coloca em segundo plano. Colocando essas pessoas, esses personagens em segundo plano, o tempo ele fica mais difícil e, em consequência, o dinheiro fica mais distante. E é um lugar onde a gente cria conflito, porque ao mesmo tempo é o que a gente mais pensa. Eu estou no trabalho, mas eu estou pensando na família. Eu estou na família, mas eu estou me sentindo culpado porque eu deveria estar produzindo mais para ter mais recurso e dinheiro. Dentro disso tudo, a gente nunca está presente com aquele momento, tendo aquela experiência. Então, quando eu resolvi experienciar a sombra, de uma forma consciente, que a gente experiencia ela muito de uma forma inconsciente, eu entendi que todo o excesso de pensamento que eu tinha, naturalmente ele ia criar a minha realidade. Parece até aquele velho conceito que a gente fala muito sobre a lei da atração, tudo, só que a gente entende que nessa realidade aqui existe milhares de leis, tanto do homem como da natureza, e tem até na questão mais holística outras leis que algumas pessoas se aprofundam e aplicam bastante no seu dia a dia. Dentro desse processo, o que eu entendi é que o amor está dentro de uma caixinha. E essa caixinha, ela vai vir com o processo de agradar o outro. Mas você sempre vai agradar o outro que veio antes de você, e não o outro que chegou para andar com você. E se o amor está funcionando dentro dessa caixinha, tudo que aquela pessoa tem de expectativa, naturalmente vai ser colocado sobre você. Então você vai viver para realizar uma expectativa do outro de comportamento. Grandes psicólogos e terapeutas e psicanalistas, eles vão a fundo na questão da gente criar a nossa própria identidade. Só que para criar a nossa própria identidade e a gente ter mais tempo e dinheiro, a gente entra num conflito de campo. O que seria esse conflito de campo? Se eu não atender a expectativa daquele grupo, daquelas pessoas, ou daquela sociedade formada ali, automaticamente eu não recebo aqueles recursos. Então eu tenho que me moldar, me encaixar para ter aquele recurso de tempo ou dinheiro. E isso, dentro da nossa essência, é um conflito muito grande. Porque se a gente for parar para analisar, quando a gente olha uma coisa e aquilo não faz sentido para a gente, não faz sentido. Quando eu falo essa questão de olho para uma coisa e não faz sentido, alguém aqui poderia me dizer o que a frase não faz sentido representa? Não se encaixa? Não se encaixa é uma forma de ver. Você tem outra perspectiva? Não é isso que eu entendo como, né? Não é isso que eu entendo. Parece que você está desperdiçando tempo, né? Quando você está fazendo algo e aí você quer colocar uma coisa que não se encaixa. Parece que me dá um sentido de perda de tempo. É algo que a gente não se identifica? Olha que legal. A gente vai vendo a perspectiva de cada um e o ponto de vista de cada um, e aí a gente começa a integrar aquilo e ver que tem uma totalidade aí.
Então, a gente precisa de outras pessoas para a gente ver o todo como ele é. Quando eu vejo uma coisa que não faz sentido para mim, quer dizer que eu não estou sentindo. Não faz sentido. Quer dizer que eu estou bloqueado naquela experiência. Ou aquela experiência eu não pertenço a ela. Ou eu não pertenço àquela sociedade ou aquele grupo. Vou dar um exemplo mais prático para vocês. Quando eu era criança, meu pai me levou algumas vezes para pescar. Né? Aquela experiência do pai pescar, você fica com aquela varinha como chama, gente? Bambu? Bambu? E ele coloca a minhoca lá, aí você vai colocar a minhoca, você rasga o dedo, que você enfia o dedo no anzol, aquela loucura toda, mas você aprende com o tempo. E aí eu fui fazer esse resgate, porque eu olhei e falei assim, nossa, que interessante, né? Vamos pescar para ter um resgate aí, porque se a gente quer dinheiro, a gente quer prosperidade, nada mais simbólico do que pegar a sua própria comida, pescar ela, ir no rio, ir na fonte, na natureza. Quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, gente, só faz sentido porque eu tive a experiência do meu pai para suprir aquela expectativa dele de estar com ele e ter aquela experiência. Então, isso aqui faz sentido para mim. Se fosse me apresentado na fase adulta, eu acho que eu teria muito mais dificuldade de fazer sentido, me sentir pertencente e experienciar aquilo com leveza. E aí, dentro desse processo todo, na hora que a gente estava no processo de pescar, tinha os outros tipos de varas, gente, que eu não conheço os nomes, os termos, mas aquela que você joga longe, é burilete, sei lá o nome desse trem, você joga longe. Carretilha. Carretilha. E aí a gente usou o lambari, aí eu peguei aquele lambari pequeno, olhei para o lambari e falei assim, ô bichinho, você tá vivo aqui, né? Meu aspecto infantil olhou pro lambari, senti ele, né? Eu falei assim, agora eu vou trazer minha sombra, eu vou te matar. Eu tive que invocar a sombra para poder pegar um maior. Então eu tive que sacrificar o menor para pensar no maior. E a dó que eu tive do menor, eu tive que deixar ela de lado, mas eu senti ela na hora, mas ao mesmo tempo eu invoquei a minha sombra para continuar. Então eu tive que controlar a minha luz para trazer a sombra, para trazer essa união. Nesse processo todo, passava-se o tempo, a mente foi silenciando, os pensamentos foram se acalmando, aquele processo meditativo, aquela brisa bem legal do rio, tudo, e sempre chegava um momento diferente. E aí, já pescou? Já pegou? E aí, o que você está usando para pegar? Qual é a isca? E eu tô assim, essa bolha, esse universo, eu não sabia que era tão próspero e tão abundante de tantas pessoas que se conectam através de uma coisa que é básica, simples, lá do tempo das cavernas, né? Lá do início dos tempos. Mas ao mesmo tempo eu estou assim, quantas bolhas eu não estou me conectando porque não faz sentido para mim. E aí eu controlo o que não faz sentido para mim ao invés de me entregar. O que para vocês hoje não faz sentido, vocês têm que executar para ter um resultado, mas tem uma força dentro de vocês que não deixa vocês executar. Alguém aqui tem algum bloqueio nesse sentido? Olha, para mim, por exemplo, eu tenho bastante resistência, apesar de eu conseguir me desenrolar nas redes sociais, eu tenho resistência à rede social. Para mim, tipo assim, seria muito mais fácil levar o pessoal para um lugar e conversar com elas do que ter que ficar fazendo conteúdo para entreter. Então, para mim é uma coisa que não faz sentido, mas eu tenho que fazer, sabe? Assim, que eu vejo que tem muito disso de você, as pessoas entrarem na rede social para ela criar aquele vínculo com você, porque você entretém ali o tempo dela. Então, são crenças que eu tenho que quebrar para poder ficar cada vez mais suave para poder produzir. E chegar na linguagem exata, como a Aline sempre comenta lá no trabalho dela, né? Para poder chegar na linguagem perfeita. Então, para mim, é isso que, no momento, foi o que me veio. Muito bom, Vanessa. Então, para você não faz tanto sentido essa produção de conteúdo quando você olha.
Não quer dizer que não é necessário, nem que não é importante, nem que tenha sua validação. É diferente. Mas aí percebe que quando eu olho para uma coisa e eu falo que não faz sentido, eu já estou negando o que eu estou sentindo. E aí eu negar o que eu estou sentindo me bloqueia de não fazer aquilo. Algumas pessoas me perguntaram, até estava conversando com os bastidores tudo, porque aqui todos nós estamos na caminhada de criar conteúdo. A gente tem a Aline que tem mais resultado que a gente, tem mais conhecimento e tudo, mas olhando aqui quem está conectado, todo mundo está fazendo algum conteúdo para alguma rede. Dentro disso, a gente tem que organizar nosso tempo, nos controlar para ter consistência, para ter uma firmeza, tudo. Mas aí as pessoas estão me perguntando recentemente assim, Tiago, qual que é o público, qual que é o tema, qual que é isso, o que que é aquilo? E eu tô assim, eu tô sentindo junto com a Vanessa, a gente está vendo o que faz sentido, e aí através do que faz sentido a gente vai criando cada vez mais uma coisa que a gente se conecta com outra e que fique gostoso de continuar. Só que o meu questionamento interno sempre me leva para outro lado, que é o lado de se não faz sentido, o porquê que a gente executa isso? Mas aí, nessa experiência recente, eu tô assim, não é que não faz sentido, eu só não tô sentindo. Porque, por exemplo, todos nós, se a gente for parar para olhar, todos nós gostaríamos de riqueza, aproveitar muito a vida, aproveitar muito a família, lazer, família, amigos, sair, namorar, beber, fazer tudo. Só que a vida nos coloca num lugar de fazer coisas que até então a gente não vê sentido, que é o trabalho, que é a constância, que é o cuidar do corpo, que é toda aquela questão básica de ser um adulto funcional, certo? Então, por exemplo, assim, nesse processo, faz sentido eu ir para a academia? Faz, porque eu vou ter um resultado com o meu corpo. Mas até então não fazia sentido para mim, porque eu não queria sentir a dor de estar lá dentro, de ter o compromisso com aquilo, de ter o controle sobre aquilo, de entender como aquilo funciona. Então, nessas partes do controle do tempo, a gente tem uma escravização muito grande, que aí eu percebi que foi através de um olhar crítico também da religião. Porque quando você está numa religião, você está numa hierarquia muito bem montada, certo? Independente da religião, gente. Não estou entrando em método de nenhuma boa e nenhuma ruim. Mas ela segue uma hierarquia. Quando aquilo não faz sentido e eu saio daquela ligação, daquele grupo, eu fico como um membro desgarrado. Então eu começo a buscar novamente outro grupo para me conectar. Nós temos a tendência a todo momento buscar um grupo para nos conectar. Só que a maior parte das pessoas que fizeram algo de relevante e de importante na sociedade, eles passaram pela dor de exclusão. Só que essa exclusão, para mim, ela beira uma insanidade de ser algo não saudável, porque não faz sentido. Só porque você é diferente, só porque você tem uma forma de ver a vida diferente, não quer dizer que automaticamente você vai ser excluído. Vou até garganta aqui, Vanessa, me ajuda um pouquinho, só para beber uma água. Oi, gente, toma água aí, respira e vamos voltar para o assunto. Gente, eu já estava falando aqui sobre esse processo de exclusão, é interessante porque realmente você lidar com as pessoas te julgando ou não concordando é desafio, né? A gente lida com as pessoas, entra em contrito. Então, por exemplo, eu vejo muito nessa questão da minha evolução com expansão de consciência, com buscar me desenvolver como pessoa. As pessoas que foram ficando para trás, porque elas já não acompanham mais o seu raciocínio, o seu modo de ver o mundo, o seu modo de pensar, né? Então, assim, tem até alguns dizerem por aí, né, que a expansão de consciência é um caminho solitário, porque as pessoas você leva um tempo para se achar naquele grupo, num grupo que pense parecido com você, que tenha as mesmas ideias, né?
E aquelas pessoas que você, de repente, passou uma vida toda junto, já não faz mais sentido, já não entra no fluxo. Então, isso que o Thiago falou é muito real mesmo. Às vezes, aquelas pessoas que fizeram grandes coisas traçaram um caminho solitário, né? Um caminho sozinho. Isso, por uma parte, é bom também, porque você se torna bem independente, bem firmado nas suas crenças, no que te move, no que te movimenta também. Isso é muito bom. Continua aí, Ti? Perfeito, Vanessa, porque eu acredito que é aí que a gente para de se moldar ao funcionamento da esfera do grupo, começa a ter a cabeça do próprio sistema de crença. Porque senão eu sempre vou me adaptar, porque o nosso cérebro, ele naturalmente ele se adapta a tudo, tanto ao bom como ao ruim. Se eu fico adaptado a sempre suprir as expectativas da esfera doméstica e levo isso para a esfera de amigos, profissão, ou seja, qualquer outra esfera, o meu cérebro vai trabalhar no mesmo modo. Mas se eu começo a criar uma independência de pensamento e um pensamento crítico e não ter medo da minha verdade, da minha fala, e expor minha opinião, eu acredito que a gente pode criar uma transição de andar em todos os grupos, que é o que eu estou buscando para mim agora. Não fazer exclusão, mas entender que eu posso pertencer sem ter que obedecer, mas também sem ter que ofender a hierarquia que existe ali. Ontem, no final da noite, um amigo meu me chamou e falou assim, Thiago, vem aqui pro bar, tal, vamos sentar aqui, os meninos estão bebendo. Eu falei assim, olha, eu não bebo por causa da minha pele e tal, tô também buscando manter mais saúde, tal, só vou sentar e conversar. Quando eu sentei naquele grupo de pessoas de profissões diferentes, de lugares diferentes, criação diferente, cidades diferentes, estava misto. Estavam em torno de umas 10 pessoas ali. Então, eu não tinha afinidade de falar o que eu trago aqui, a minha profissão, ali não era um lugar aberto, e o pessoal também nem estava falando de emoção, e nem de razão, e nem de se autoconhecer, nada disso. Estava falando potoque e coisas da vida. Nesse processo todo, colocaram uma antena de sinal aqui próximo de casa. E surgiu a ideia, a bela ideia, de subir essa antena. Eu ouvindo aquilo, eu tô assim, é loucura, né? Esses caras aqui tá bebendo, isso vai impulsionar a vontade, porque vai perder o medo e alguém vai subir a escada. Na hora eu comecei a... Tava calado até então, eu comecei a conversar. Eu falei assim, olha, existe um grande índice de suicídio, a gente não pode falar de suicídio, mas se alguém subir lá em cima e cair ou morrer, todo mundo vai pensar que é suicídio. Aí pegaram essa fala e falaram assim, então se a polícia aparecer, a gente fala que a gente estava tentando se matar. Eu falei assim, não, não, vocês não podem falar disso. Porque vocês vão criar um vórtice aqui de escassez de vida. E vocês vão atrapalhar o fluxo do tempo aqui. Porque se uma pessoa vê o outro fazendo, está autorizado. Não é como a gente sair na rua e ouvir falar assim, ó, o fulano subiu a escada, a escada não, subiu a antena e caiu e se matou. Suicídio. Mas isso pode virar uma epidemia. Então, olhando sobre isso, na hora que eu comecei a criticar, comecei a acusar, comecei a denunciar, e aí eu trouxe outro comando, que foi a questão, olha, se alguém morrer aqui perto por causa de suicídio, por causa dessa influência, a gente pode te acusar por esse crime. Porque você começou a causar essa onda. E aí, naquele momento, eu tive que correr o risco de não pertencer àquele grupo. Eu tive que arriscar todo o tempo que eu investi ali e controlar a minha força interna de que eu dava conta de sustentar aquilo, aquela fala, porque eu ainda estava sendo introduzido àquele grupo novo ali. Era um grupo totalmente diferente. Então, o quanto que a gente fica com medo de sentir, de expressar, se a gente for introduzido num grupo de pessoas ricas, por exemplo. De pessoas que nunca passaram nenhum desafio financeiro, passaram outros desafios, menos o financeiro. Então, o quanto que para a gente é difícil a gente controlar o corpo no sentido de se manter estável para se relacionar com essas pessoas. O que vai acontecer com o meu corpo se eu entrar num grupo onde só tem pessoas que têm riqueza de verdade, não uma falsa riqueza? Só que dentro disso tudo, se eu tenho que atender as expectativas de quem tem poder e riqueza, qual que é a expectativa de uma pessoa que tem poder e riqueza?
Vocês conseguem me trazer um ponto de vista, alguém? Qual que é a expectativa de uma pessoa que tem poder e riqueza sobre o outro? Expectativa sobre o outro, com quem eles se relacionam? Vamos pensar, ó. Nesse exato momento tem uma expectativa e um desejo sobre qualquer outra pessoa. Ou um vai cumprir o papel de amigo, de primo, de pai, mãe, mas ele tem expectativas na vida, né? Quando você vai trabalhar, você tem expectativa de receber o dinheiro, a gente tem expectativas. Uma pessoa rica, que tem condições, qual é a expectativa que ela tem sobre você se você entrar nesse lugar de suprir uma expectativa? Não sei, Thiago, não consegui captar. Vamos lá. Discorda aí. Se vocês encontram uma pessoa muito rica, e aí você vai criar afinidade com ela, naturalmente, sem forçar a barra. Na sua mente, o que que você tem que fazer para pertencer naquele vínculo com aquela pessoa? O que que você tem que suprir de expectativa? Como que você deve se comportar? Você fala, me comportar parecido com elas. A gente vai tentar aumentar o nosso padrão para se sentir pertencente àquele grupo de pessoas. Você diz Mas isso? tem esse processo, mas o que que a sua mente pensa antes? Que você não pode estar lá, porque você não tem o que ela tem, né? Você se compara. Em primeira instância, você se compara. É. Certo. Se você se compara em primeiro instante, tem toda a questão que você e a Vanessa estão trazendo juntos. O que que você tenta fazer? Você tenta, de repente, em vez de ser, você coloca o ter na frente. Você quer ter igual a ela, não quer ser igual a ela, né? Sei lá, é o que eu imagino que pode ser. Mas para você ter o que ela tem, você tem que ser o que ela é. Isso, você tem que fazer a mesma coisa que ela faz, ou algo parecido. Para ter aquele resultado. Isso. E como que a gente vai conseguir isso? A gente vai, talvez, ver o comportamento dela. O que ela faz, né? Por exemplo, é mais fácil a gente pegar uma visão quando a gente tem a ideia de quem é essa pessoa. Então, fica mais fácil assim. Vamos colocar uma dona de uma empresa que ela mora numa mansão, ela tem X carros e você quer ser igual a ela. Um exemplo. Fica mais fácil da gente mentalizar, né? Então, você vai ver o que essa mulher faz, né? Ela é dona de casa, ela tem empresa, ela estuda tal coisa, ela é filha de fulano. Você começa a ver aonde ela passou, de repente, né? O que ela fez. Então a gente começa a analisar e estruturar mentalmente sem perceber todo o padrão da pessoa. Então a gente entra numa cópia de padrão. Acho que inconscientemente, sim. E quando que essa cópia de padrão é validada? Quem que pode validar ela? Só o resultado da mulher, da pessoa, né? E o resultado vai levar tempo para conseguir atingir aquilo. Sim. E aí tem que sentir todo o processo. Para nós, na nossa perspectiva de vida, o processo de riqueza, ele é um processo de sentimentos bons ou ruins? Depende muito da crença, eu acho. Mas quando a gente olha o inconsciente coletivo, a maior parte das pessoas. Tá. Eu acredito que seja a pessoa ver como, vamos ver. Não é fácil, né? Porque são minorias que têm um padrão acima do normal, né? Não sei falar a porcentagem, mas
Eu acredito que seja o quê? Em torno de uns 20%, mais ou menos, acima da média. Para que isso aconteça, a gente tem que se tornar o quê? Para a gente influenciar tanto o rico como o pobre. Porque a gente está trazendo resultado, né? Você trouxe a gente não trouxe dados exatos, mas uma percepção geral que todos nós percebemos e sentimos principalmente do Brasil, né? Vamos olhar o seguinte: o que eu preciso me tornar para influenciar tanto quem tem dinheiro como quem não tem dinheiro, sem distinção de classe e de faixa salarial, tudo de ganho. Bom, na minha percepção, não estou falando na perspecção geral, tá? Você tem que ter mais proximidade, você tem que ter mais conexão com essa pessoa para você ter mais acesso. Mais acesso. Quando a gente fala acesso, remete ao quê? Proximidade. Proximidade. E o que tem acesso? Como que a gente cria esse acesso na pessoa? Através da fala, através de gestos, através de contato. Contato. Mas se você quer influenciar um campo que você vai se inserir nele para mudar ele, como que você vai fazer isso? Trazendo resultado. E o que você tem que se tornar se você fosse se tornar um objeto? Um objeto de desejo. Desejo. O que as pessoas estão desejando agora, nesse exato momento? Nesse caso, você fala? Prosperidade. Prosperidade. Mas está desejando, todo mundo está desejando prosperidade, e o porquê que a prosperidade não está acessível para todos? Está todo mundo fissurado nela tipo, precisa de dinheiro para aproveitar a vida, o tempo, e aquela gana. Porque não faz sentido para ela, porque ela não tem a base. Eu acho que as crenças limitam muito a gente, principalmente as crenças inconscientes, que a gente não percebe que tem. Mas a crença é levada só por um objeto de desejo. Então, o que a gente está desejando nesse exato momento? Ser melhor. Para quem? Para o outro e não para nós. Porque a gente busca validação de pertencer ao grupo de seletos daquelas pessoas que conseguiram prosperar e subir na vida. E assim a gente cria poder, a gente cria uma hierarquia, a gente cria um comando e a gente sobe o topo. De forma mais egóica, falando tudo. Lógico que nem sempre é assim, né? Posso dar um relato, Thiago, rapidinho? Pode. Tempos atrás, eu fiz um processo com a EFT, por exemplo, a técnica da EFT, onde eu achei uma crença relacionada a uma história que eu vivenciei, porque as práticas terapêuticas, elas vêm para isso, né? Para cutucar as nossas sombras. E eu me lembro de quando eu tinha uma faixa de uns 16 anos, eu fui para uma entrevista em um local onde eu ia ser uma garçonete, e tinha muitas pessoas ali de salto alto, umas mulheres cheirosas, maravilhosas, aqueles caras de terno, bonitão, e eu me fechei. É claro que eu não passei nessa consulta, nessa entrevista, porque na minha cabeça eu não tinha capacidade de servir aquelas pessoas. E tá, isso aconteceu anos atrás, e aí quando eu sentei para ver as minhas crenças sobre escassez, sobre dinheiro, quando eu rodei a técnica, me veio essa memória, e eu não, gente, eu chorei horrores. Eu falei, como assim que eu não tenho capacidade de servir uma pessoa, servir um café? Então, a gente vê que a gente tem crenças que estão instaladas na gente, às vezes da nossa infância, da nossa juventude, e bloqueia a nossa prosperidade, o nosso receber. Porque adulto faz dinheiro, né? A criança ganha, o adulto faz. E a gente ainda continua, mesmo como adulto, só falando assim, ai, eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar e ganhar, né? E aí a gente tem que ter
essas clarezas. E é um processo, e é realmente, a gente fica tentando se encaixar, tentando entender onde que não está funcionando, por que que não está funcionando. Né? Um exemplo que a Aline estava falando aí maravilhoso, mas E, nossa, mas esse relato seu é muito importante porque, para pensar, se a gente não está ali, o que a Aline trouxe, criar contato e criar vínculo. Você ia ter acesso a contato e vínculo e criar conexões e ali tudo poderia mudar, né? Naquele momento, naquela época, mas você estava no seu processo de aprendizagem e depois no futuro você só reconheceu que era só uma liberação mesmo e conseguiu liberar essas águas. Não fez sentido não pertencer naquela época na ilusão, mas fez total sentido, tanto que você sentiu demais, que você se travou, você se fechou, de tanto que foi sentimentos ali que vieram à tona. Se tivesse a ferramenta na época, você teria tipo feito o processo, mas a gente sabe que tudo tem o seu momento certo de amadurecimento. Não é qualquer momento que a gente está pronto para olhar para a nossa identidade, nossas sombras, tudo. Todo mundo aqui está com a caminhada profunda, da gente parar e ter hora colocar a mão na cabeça assim, vou ficar louco, não estou resolvendo nada, aí você dá uma respirada e fala assim, não, estou resolvendo muito. E dentro desse processo, eu acredito que a dança desse equilíbrio que a gente busca, desse centro, desse lugar perfeito de equilíbrio, ela é um pouco fantasiosa, porque o nosso organismo está o tempo todo numa luta e numa guerra. A gente tem um sistema imunológico ali que está se protegendo contra bactérias, vírus, micro-organismos, todas essas questões que a gente tem. Se o nosso corpo está se defendendo o tempo todo, naturalmente a gente também vai se defender o tempo todo. Só que a gente pega e a gente rasga essa defesa nossa para a gente pertencer. Então a gente fica um ser indefeso que não faz mais o comando, que não faz mais a questão de exigência. E aí o nosso valor começa a diminuir. Eu estou trazendo isso para vocês, essa percepção, juntando com tudo que a gente está falando, porque quando eu era mais novo, o que, que eu entendia? Que as pessoas tinham que me tratar bem, eu tinha que ser bem recebido, eu tinha que comer bem, e eu tinha que ser paparicado, literalmente, mimado. Você vai ficando mais velho, esses recursos vão acabando, você vai lidando com a fase adulta, você vai vendo que a vida não é esse mamão com açúcar, você tem que se virar, tal, tal. Você vai entendendo, você vai tendo seu processo de amadurecimento. Mas só que ao mesmo tempo que a gente tem esse processo de amadurecimento, a gente fazer as coisas acontecer, a gente não pode deixar nosso nível de exigência diminuir. Porque senão a gente entra em desequilíbrio novamente, vai para o 8 ou para o 80. Então, como que eu vou ter o meu nível de exigência mais alto, mas ao mesmo tempo eu vou fazer o meu servir? Tipo, não, eu vou trabalhar de garçonete aqui para atender esse pessoal, mas eu exijo internamente que eu crie um vínculo, uma conexão que me leve para outro patamar, para outro lugar. E quando eu completei os meus 18 anos e aí eu resolvi abrir empresa, quebrei, fali tudo, e aí eu me conectei com o Sr. Walter, que foi um grande mestre para mim. Ele me trazia muito uma lucidez de como funcionava o mundo do dinheiro. Mas eu lembro que para criar esse vínculo com ele, eu tive que fazer uma coisa que as pessoas não estavam dispostas a ouvir. Então, no momento que ele tinha livre, eu chegava e perguntava, como funciona isso? Como que faz isso? Como que você aprendeu isso? Qual que é o problema disso? O que eu vou ter que enfrentar sobre isso? E aí eu vi coisas que eu não gostei, lógico. Falei assim, não quero manipular as pessoas nesse sentido de entregar o dinheiro na mão, fazer comando. Eu tinha todo um jogo de cintura. Não é à toa que um excelente empresário e tudo. Mas, ao mesmo tempo, olhando hoje, eu estou assim, essa parte ela tem que ser resgatada. Essa sombra ela tem que ser resgatada. Não para ser usada para controlar o outro no sentido de menosprezar, de colocar como inferior, mas no sentido de fazer as coisas funcionar. Então, se eu não coloco isso ao meu favor, esse controle ao meu favor, eu não estou sabendo fazer a dança. Dentro de nós, com os nossos processos, a gente vai observando muita energia do masculino e feminino. Chega um determinado momento que a gente começa a entrar em conflito com essa energia. Porque ou as mulheres se veem masculinas demais, por causa do patriarcado tudo, e os homens se veem femininos demais. Mas a gente não para pensar que é uma dança.
durante um tempo do dia eu vou estar mais nessa polaridade, durante outro tempo do dia eu vou estar mais na outra, eu vou dançando. E quando eu chegar no meio, no centro, o meio, o centro, ele não cria nada. Ele é o lugar de descanso. Porque ele é completo, ele é inteiro, que é o momento presente. Mas enquanto eu não estou presente, eu estou dançando. E aí a gente começar a aprender essa dança da vida para a gente poder criar mais dinheiro, é uma dificuldade geral. Porque se eu vou dançar com o outro, eu vou deixar o outro me conduzir ou eu vou conduzir a dança? Quando vocês vão dançar com um parceiro de vocês, quem conduz a dança? Ou se as duas pessoas deixarem a dança sem nenhum condutor, o que vai virar essa dança? Quando a gente pega o carro e a gente não assume o controle do carro, o que vai acontecer se a gente só pegar e sair? Mas aí é ter um refinamento interno de invocar a energia. Eu preciso do meu masculino agora, eu preciso do meu feminino agora, eu preciso ser mais doce agora, eu preciso ser mais ácido agora. E não brigar com ele, nem com questões de gênero, com identificação, nada disso. A gente está falando de um movimento interno de como conduzir, como manipular. E aí uma das coisas que eu mais me pego é o quanto que a nossa mente julga a manipulação. O quanto que a nossa mente nos culpa por manipular. Mas quando a gente vai para uma cozinha, se não tiver manipulação de ingredientes, sai uma comida ruim. Se a gente vai pegar um carro e não dirige bem, batida. Se você vai pescar e não tem manipulação na vara, na isca, não tem peixe. Se você não sabe o tempo certo de pescar também, você se ferra, porque está na época dos peixes procriarem, você não pode. Então tem toda uma dança. Ô, Tiago, e tem essa questão da manipulação, da gente julgar quem vende, por exemplo, quem é bem-sucedido. Há um inconsciente coletivo de que quem é bem-sucedido está fazendo coisa errada, que ai, ganhou assim, assado. E a pessoa ela tem que falar de venda para ela vender o trabalho, o seu serviço. Só que a gente tende a ver com um olhar de oportunista, parece que a pessoa ai, só quer vender, né? E a pessoa tem que vender o peixe dela mesma. Então já tem um preconceito aí, da gente ter essa coisa de julgamento, sabe, sobre um empresário, sobre uma pessoa bem-sucedida. E aí entra a manipulação, querendo ou não, né? E a Andréa levantou a mão aí, aproveitando. André, No fim, o Thiago até falou umas coisas que eu estava querendo falar, né? Eu vi essa sua história também, Vanessa, da busca do emprego, né? E eu vejo assim, eu reconheço que talvez há anos atrás eu tivesse assim uma certa ilusão em relação às pessoas ricas, né? Uma ideia de que, ai, que vida mais tranquila, mais gostosa, e que, ai, como eu queria ser rica, né? Não que eu não queira, que eu continuo querendo, mas já deu mais clareza em relação a isso. Mas que eu entenda assim, é gostoso você conviver com pessoas ricas também. Você pode ver um lado muito bom, um lado que, né, que você vê assim, você falou lá das mulheres bonitas, os homens elegantes e tal. É uma coisa gostosa de você ver e conviver com isso também. Eu vejo como uma coisa que a gente pode aprender com eles, né? Pode inspirar. O que faz essa pessoa estar no lugar que ela está hoje? O que ela fez, né? E ter essa postura de aprender, observar, aprender. Isso é bom, né? Porque não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente, com o nosso processo, com o processo que a gente está. Se cair nesse lugar é porque o universo trouxe essa oportunidade. E aí, como que eu vou tirar o melhor dessa oportunidade, né? E em relação à questão da manipulação, a gente não, na verdade, a gente não consegue manipular ninguém. O que a gente consegue é ter o controle sobre a gente mesmo. Né? A gente decide, ó, eu vou estar atenta agora eu vou estar
com esses hábitos, com essa disciplina, ou agora é o momento de descansar e aqui relaxar um pouco. Mas esse controle nós temos sobre o outro, no outro nós não temos controle nenhum, mas a gente vai mostrar o que a gente vai lá, quer vender? Vão vender, porque faz parte, né? Se trabalho, todos nós temos o que entregar. Na verdade, a gente está entregando e tudo é troca. Tudo é troca. Você vai trocar até o momento de diversão, né? E vai trocar também um momento da entrega do seu trabalho para o outro que pode querer, pode ser algo bom. E tem o dinheiro faz parte da troca, né? É um elemento que está no meio da troca. Então, olhar por esse lado é bom. Agora, essas pessoas, algumas pessoas que acreditam que podem manipular o outro, elas até conseguem por determinado ponto, mas isso tem um preço para a pessoa que manipula e um preço para a pessoa que é manipulada. E esse é um jogo que os dois querem. Ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Então, a pessoa que está manipulada é porque ela sente essa necessidade de ser manipulada. Ela quer isso, porque faz parte da dinâmica que ela tem na cabeça. Então, agora, a gente tem que saber, eu quero manipular o outro? Não, não quero. Mas, às vezes, você vai coordenar uma situação, porque você sabe mais do que o outro mesmo. O outro não conhece ou não alcança, e você está ali fazendo uma coisa que a pessoa pode achar que é bom para ela, ou não achar. Agora, até tem a manipular, assim, eu acho que assim, o que a gente não gosta na venda é de ser manipulado mesmo, ser tratado como uma pessoa assim que vai como uma questão de que o outro está sendo oportunista, está usando de um momento de vulnerabilidade ou de uma carência, né? Quantas vezes a gente, mulher, entra numa loja, se a gente não quer comprar nada, só que está olhando a vitrine, se a pessoa que está lá atende a gente bem, a gente compra, a gente sai cheia de sacola. E sabe que foi manipulada ali. Mas, André, Não é? Acontece isso. Mas sim. Olha que interessante. A gente fala que tudo é uma troca. Então, quer dizer que tudo é uma negociação. Se tudo é uma negociação, vai ter uma manipulação por trás. Tem as pessoas que elas vão ser transparentes conosco da troca, tipo, ó, eu vou fazer a janta, você lava a louça, aquelas trocas gostosas, né? Tá. Que cada um faz uma parte. Mas tem aquela pessoa que vai te levando entre linhas para você fazer tudo e ela não fazer nada. Então, a gente está falando de níveis de manipulação aí que podem beirar o transtorno e podem ir para um lugar mais saudável, certo? Tanto que a gente tem processos aí que a gente vai classificando como narcisista. A gente tem muitos casos de mães narcisistas que até que o filho entende esse processo é uma vida toda, né? Mas, enfim, né? O que eu quero dizer é que se está sendo tudo controlado e eu não quero estar no controle, automaticamente eu estou me invalidando no poder de influenciar. Porque isso foi colocado como uma coisa errada. Então, só que você se prejudica só que conforme você vai vivendo, você vai perceber que se você não se posicionar, você vai se prejudicar. E a mãe que paparicou você antes não vai paparicar mais. Justo. Não é? Mas é nesse sentido que eu queria dizer. Se a gente não mata essa fantasia, essa ilusão, e começa a enxergar o jogo como ele é, a gente não consegue fazer trocas. Porque todas as vezes que a gente faz troca, vem a culpa. Eu não posso manipular que é feio, não posso manipular que é feio. Mas espera aí, se você entra numa loja, vamos dar esse exemplo, entra numa loja, você quer uma coisa, e aí a pessoa te trata bem, você compra, quer dizer que lá no fundo você não queria a roupa, você queria uma atenção e um acolhimento. A gente naquele momento, sim. Mas a gente assume isso, né? A gente pode assumir. Pode virar um vício? Pode. Mas também tem momentos que tudo bem também acontecer isso. Fui paparicada hoje e fiz a compra. Mas eu tenho consciência disso.
Sim, mas isso não é uma coisa que faz sentido Ok. a gente se deixar ser paparicado em troca do dinheiro? De vez em quando, sim. De vez em quando, Mas sim. isso nos leva a qual julgamento final sobre isso tudo? Não, eu vou dizer assim, né? Em alguns momentos, sim. Em outros momentos, não. Em outros momentos, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que entregar alguma coisa, como eu falei naquele outro dia. Eu tenho que entregar alguma coisa. E a Vanessa, eu gostei do que você falou, Vanessa, faz dinheiro, né? Adulto faz dinheiro. E a gente fica, usa o verbo, não, a gente não usa esse verbo. A gente fica no verbo ganha dinheiro, ganha dinheiro. Então, a gente, assim, a gente tem que fazer o dinheiro. E, às vezes, fazer o dinheiro, para algumas pessoas, tem que trabalhar de um jeito que você não vai, a pessoa não está assim, tem coisas que você consegue fazer uma troca clara, né? Eu coloco lá, eu entrego isso, isso, isso nessas condições, e aí você me paga isso, 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 desse jeito, nesses dias. Perfeito. Mas tem pessoas, tem momentos em que as pessoas não estão com essa disponibilidade ou então não estão capazes mesmo de entender a troca clara. O que você realmente está entregando, elas não alcançam, mas pode ser. Aí, depende da pessoa que está entregando. Você vai agir de má fé ou você vai agir de uma maneira que você sabe que você está entregando algo bom? Tem duas situações. É a Às vezes, dança, né? Acaba né? que é a polaridade em si, né? Vai da pessoa, quanto mais ela investe no autoconhecimento dela, mais ela vai ficando atenta no sentido de o que está rolando aqui, o que eu estou negociando aqui, o que eu estou entregando, o que eu estou recebendo, está justo para os dois lados, não está, eu tenho que melhorar, ou o outro tem que melhorar, ou se não vai ter a mudança, eu me retiro desse local, vou buscar em outros horizontes tudo. Eu acho que você traz Sim. um complemento muito, muito interessante, porque você conseguiu trazer as duas visões dos opostos aí. E uma outra É, coisa que você estava trazendo para a gente agora, que me veio percepção, é, por exemplo, a gente fala de ganhar e fazer dinheiro. Só que no Brasil, a gente não faz dinheiro o tempo todo. Que tem inflação, tem um monte de coisa. infeliz- Então, se a gente for estudar sobre a economia, a gente troca. Ou a gente pega o dinheiro de outro país para ter mais aqui, ou a gente pega dos membros internos aqui e faz a troca, de forma bem simples. E aí a gente pega os recursos naturais daqui e começa a mandar para fora para trazer mais dinheiro para cá. Uhum. Então, quer dizer que o tempo todo a gente está manipulando ingredientes em grande escala para ter dinheiro. Então, tem um sinal, ó, te mando a minha essência para fora, você me devolve dinheiro. É o mesmo mecanismo que a gente usa nas relações. O que você quer de mim? Você quer uma parte da minha essência que eu lapidei, construí, aperfeiçoei e me tornei isso daqui. Então, você me dá o dinheiro que eu te dou uma dosagem da minha essência. Só que a gente começa a esquecer desse processo, que o outro mais precisa é da dosagem da nossa essência, e não dos nossos bens materiais. Porque isso a gente vai Mas conseguir em quem foi que troca. disse que a gente não está entregando a essência? O sistema, a gente está num sistema que não permite. A gente ainda está numa fantasia de que está todo mundo vivendo a sua essência. A gente está longe de viver a essência. Porque a essência é ter identidade e conseguir comandar um grupo e conseguir fazer diferente. Se a gente só O pertence a diferente grupos e a pode ser gente fica. individual. É que é o único. Assim, se você entender, a gente sabe disso. Pelo menos nós, a gente costuma imaginar que sim. Eu sou eu diferente de você. O que você entrega, você pode entregar, você faz atendimento terapêutico e eu também faço atendimento terapêutico. Mas você coloca do seu jeito e eu coloco do meu jeito. Então você tem a sua energia e tem a sua essência. Você está entregando isso, é o que você tem para entregar. Então, é,
se você entrega, você vai receber o dinheiro. É um jeito de você fazer. E não é a essência? Por que que não é a essência? Quem está tomando? Quem está tomando é o seu cliente, está tomando aquilo que você está entregando, está facilitando para ele enxergar dentro dele mesmo, né? Então, o dinheiro só está ali no meio, só está acompanhando o processo. O dinheiro ele não está acompanhando a gente, o dinheiro ele é vida. Tá como? Não entendi. Ele é vida. E o dinheiro ele não está acompanhando, ele é vida. Tá bom. Se não tiver o dinheiro, não faz a troca, certo? Faz. Eu acho que o que o Thiago está querendo dizer, se eu estiver enganada, é que que no Brasil não faz tanto dinheiro, mas se faz troca, né? É isso. E, por exemplo, assim, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o conhecimento que a Vanessa precisa. Aí a Vanessa tem o conhecimento que eu preciso. Então a gente faz uma troca, mas sem dinheiro, como era antigamente. Antigamente você trocava o arroz pelo feijão. E era uma troca, era uma troca de energia, porque dinheiro é energia, né? Então, quando você entende que você pode comprar sem dinheiro, em cima da troca, mas sendo uma troca justa para os dois lados. E é onde a maioria das pessoas, eu me incluo nessa, que eu estou em tratamento, de fazer uma troca justa, para que os dois ganhem. Isso Acho que acontece. principalmente no meio, no meio holístico, o É o que povo nós que estamos troca sobrevivendo. energia, troca Estamos ferramentas. sobrevivendo nessa coisa que, ué, esse grupo, o que é esse grupo? É um grupo de trocas, né? Nós estamos aqui Não trocando. Mas é porque, André, por exemplo, assim, se você não traz a sua perspectiva e a gente não começa a se desafiar nos pontos de vista, a gente não cria nada. Porque a gente não pode concordar o tempo todo. Só que a gente busca socializar concordando. Não, gente, a nossa essência, a nossa identidade é constituída, na maior parte, de não ser igual. Para mim, não ser igual, eu não me alinho. Porque se para mim alinhar, tem que ser igual. Então, assim, quando eu vejo você, André, falando, você está me instigando. Aí você está me lapidando internamente, entende? Aí eu estou te instigando. Aí vem o instiga a Aline, instiga a Vanessa, todo mundo que está aqui, a gente está se instigando. Então a gente está criando uma energia de manipulação para a gente voltar para o nosso eixo. Tipo, não, é o meu valor, é o meu ideal, é a minha forma de pensamento, é como eu vejo a vida e é assim que eu vou liderar. Aí eu começo a ver em você o que está em mim, a minha liderança. E eu falo assim, opa, a gente pode ativar essa liderança, porque a gente está fraco de liderança. Vamos olhar no geral, no aspecto geral. Está todo mundo fraco de liderança. Aí vamos sair dessa bobeira de que é o homem que lidera, porque vamos ser bem transparente. Uma casa, quando tem dois membros, quando a gente olha é a mulher que lidera, querendo ou não, que ela tem mais agilidade, processos, tudo, tal. Mas pode acontecer do homem também liderar, enfim. Mas quando a gente olha no todo mundo usa essa energia de liderança. Se a gente tem aquela questão da gente olhar a ninhada das pessoas reconhecerem quem que vai ser o líder daquela ninhada pelo tamanho e pelo aspecto físico do animal. Só que ao mesmo tempo a gente está querendo receber comando, ao invés de dar o comando. Eu estou assim, uma antena que foi colocada aqui na praça despertou a atenção para as pessoas se matarem. Uma antena. Que isso foi tirado de onde? De algum filme, de alguma idiotice, de algum lugar aí, né? Mas aí, parando para pensar, eu tô assim, se essa antena tá aqui, e aí volta naquelas coisas básicas que a gente estuda, tá vindo uma onda entrando dentro da minha cabeça, o que que essa onda tá mandando eu fazer? Que depois vem a onda do Wi-Fi, depois vem a onda da rede do celular, depois vem a onda de qualquer tipo de aparelho. O que que essa onda tá mandando eu fazer? Eu não estou emitindo sinal, eu estou recebendo sinal, eu não estou sendo antena.
Aí, na hora que eu abri a boca e confrontei as crenças dos meninos, eu falei assim, eu sou a antena aqui agora. Tipo, a gente não pode despertar uma loucura em excesso de suicídio. Aí, de forma inconsciente, o meu terapeuta saiu, mas não a serviço para ganhar dinheiro, porque eu não estava ali para fazer troca de dinheiro, estava ali para lazer, tudo, eu estava com esse objetivo. E aí, no processo final, olha como é a manipulação de forma inconsciente, né? No processo final, os meninos pararam de beber cerveja, foram comprar refrigerante, se entupiram de açúcar, me ofereceram, eu falei assim, não, essa semana eu já tomei demais, não quero. Aí eu olhei para mim, tal, aí ele tá assim, não, eu terminei o namoro, eu tô comemorando. Tô assim, tá comemorando? Acho difícil alguém comemorar término, mas pode existir, né? Mas o seu comportamento é ao contrário, porque você tá bebendo, você tá se entupindo de açúcar, então você não tá comemorando, você tá sofrendo. Para ele, eu falei assim, tá com insônia? Não tá conseguindo dormir, não? Ele falou assim, não, eu tenho que pegar um pote de sorvete, comer um pote de sorvete, que eu dopo o meu cérebro de açúcar e depois eu consigo dormir. Esse é o remédio dele. E aí eu parei e falei assim, quero ser amigo desse menino. E aí na hora o meu sistema gritou, mas como que você vai ser amigo de uma pessoa depressiva, de uma pessoa que está saindo de um término, de uma pessoa que está na sombra, que não vai te ajudar a subir na vida, aquele monte de coisa, né? Que as pessoas falam que a gente tem que andar só com pessoas boas, né? Eu tô assim, mas a minha paixão, a minha essência, ela é fissurada, ela é louca em entender do porquê que o ser humano sofre. E por ter essa sede de entender por que que o ser humano sofre, me faz ser um bom terapeuta, porque eu quero escutar, eu quero ouvir, eu quero interpretar, eu quero me conectar. E aí sim, se eu me jogo nessa sombra, eu vou criando mais possibilidades de grupos, de sociedades, de lugares para frequentar, que até então não eram permitidos. Por que que você pesca? O que que você vai fazer na pescaria? Você escuta a pessoa. Até que cheguei no início, falei, né? Eu falei assim, fui num terreiro de candomblé. Minha família não iria aceitar hora nenhuma. Mas na hora que eu olhei aquilo, eu só falei, gente, estou em terreiro de candomblé. Beijo. Que pifaram na hora as antenas, né? Do sistema religioso deles, né? Assim, vou lá. Eu cheguei lá, tinha até gente gótica. O que esses góticos estão fazendo aqui, gente? Não tem sentido esses góticos estar aqui. Mas aí eu olhei para mim, eu tô assim, a minha roupa também não tem sentido nenhum. Eu não estou a caráter de inclusão, mas eu também não quero trocar minha roupa para estar no caráter de inclusão. E aí eu vi roupa que me lembrou o cigano, que me lembrou o pessoal mais da escravidão, da época do Sinhá, tudo, aquelas vestes. E aí elas traziam o ego delas de competição, no sentido de que quem tem a roupa mais bonita. Então elas trocavam, tipo, teve um, acho que trocou 10 vezes a roupa ali. Ela entrava e saía, entrava e saía. E eu olhei aquilo tudo e tô assim, gente, tem muita cultura misturada aqui, mas ninguém está te forçando a ser igual. Tá só te respeitando. Beleza, mas eu sentei na mesa, aí o cara do lado, virei para ele e falei assim, agora eu quero conhecer isso daqui, eu quero ligar a minha antena, né? Eu falei assim, como é que funciona esse negócio aqui? Como é que é essa hierarquia aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Ele falou assim, não, funciona assim, assim, assado. Aí foi explicando todo o processo, né? Aí eu virei para ele e falei assim, não quero não. Não quero. Não quero, porque é uma dedicação de 10 anos para você chegar nesse nível aí, e depois tem mais 10 anos, e aí tem isso, tem investimento de tempo e dinheiro. Não quero isso daqui só para pertencer. Não, a minha identidade não pertence à religião, porque eu não gosto de religião. Eu gosto de algumas coisas dentro da religião, mas eu não gosto da hierarquia. E aí isso entra em conflito com várias coisas que a gente traz de hierarquia, de pai, de mãe, de família, de constelação, visão sistêmica, tudo que a gente traz. Mas o porquê não questionar quando a autoridade ela está implementada num poder abusivo de tempo e dinheiro? Quando essa autoridade foi implementada dessa forma, enfraqueceu os nossos dentro de casa, que vem de geração em geração. E a gente não tem coragem de se posicionar
para questionar aquela autoridade que está lá atrás, que é o senhor do tempo e do dinheiro. Então a gente cria a fantasia de que tudo vai mudar, tudo vai mudar, tudo vai mudar, tudo vai mudar, mas se a gente for bem realista, provavelmente a gente não vai ter tempo de mudança. Poucos vão conseguir mudar. E aí o que resta é, ou a gente vira antena de modificação, igual a Aline trouxe, e a gente está conversando aqui, tipo assim, através do exemplo, através da conduta, através do resultado, tudo, para a pessoa despertar, ou a gente está, mais uma vez, falindo a sociedade, porque ela já é falida há muito tempo. Mas aí a pergunta é, quem que você quer que mude? Todos A nós, questão, porque eu estou conectado com mas a todo questão mundo. da hierarquia, ela, assim, eu sei que é difícil para a gente entender, mas hoje já entendo e já, para mim, é natural. Por quê? Porque eu entendi o seguinte, o que o outro maior que eu faz ou pensa, não importa para mim. Se o que a escolha que ele fez, como ele colocou as coisas, né? Então, quais são os valores, como são as ideias. Mas como ele fez com que eu pensasse, eu questiono sobre mim. Eu questiono sobre mim, não sobre o outro. Porque primeiro, o outro é maior que eu. Se o outro é maior, eu sou pequena, eu não tenho nada com isso. Não tenho força para mudar o outro. Perco meu tempo, gasto energia, que eu deixo de usar para mim mesmo e fico falida, porque não adianta dizer que o outro lá está fazendo errado, se eu não consigo nem ter o meu sustento. Então, a hierarquia serve para isso. Daqui para cima, eles que se virem. Aconteceu, já foi, mas também fizeram muita coisa boa para que eu ficasse aqui, pudesse usufruir de como as coisas são. Eu posso fazer? Mudar, sim. Posso fazer diferente, sim. Porque eu entendo que eu entendi uma coisa que eu posso achar uns elementos legais e outros elementos que eu sinto que não funciona para mim. Como para você, se religião não funciona para você, você não vai se enquadrar numa religião, você vai ser espiritualista. Você vai lá no candomblé, vai no centro espírita, vai na igreja católica, onde você quiser ir, né? E vai pegando um pouquinho de cada um. Isso faz você ser diferente. E aí, sim, essa diferença, esse seu jeito, mas se você colocar isso e mostrar o resultado de que, não que você vai ganhar milhões de dinheiro, porque cada um tem a sua missão. Tem gente que veio aqui para ganhar milhões de dinheiro, tem gente que veio para trazer outros valores, outra coisa que é mais relevante para o espírito dela. Agora, ser exemplo? Vai ser exemplo para a hierarquia maior, para quem está acima. Vai ver, ó. Thiago conseguiu fazer isso, é diferente mesmo, é interessante. Vou lá também no candomblé, vou ver como é que é. Mas porque o outro quer. Não porque você mostrou, porque você mudou, porque você mudou a cabeça dele, mudou a cabeça da casa. Assim, morar dentro de uma família é um problema mesmo, morar todo mundo junto. É um problema muito, 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 muito grande. Porque cada um tem seus jeitos, seus padrões. E você achar que, eu vou me dar bem com a família todo dia, todo mundo vai ser feliz, vai ficar bom dia, boa tarde, boa noite, e beijinhos e abraços. Mentira, uma hipocrisia enorme. Isso não existe. Que existe, assim, algumas pessoas você vai se identificar, vai ser bom. Outras, você não vai conseguir conviver. E vai precisar sair, mudar, trancar a porta, bloquear o WhatsApp mesmo, porque senão você não dá o salto e não cumpre o que você tem que cumprir. Isso não quer dizer que você seja diferente da sua família, não. Você é igual, é um membro que é um dos membros que pertence à família, esse pertencimento você já tem, porque você veio, se você não viesse da família, você não estava pertencendo a ela. Mas você pode ser parecido com uma pessoa um antepassado, um ancestral que você nem conheceu. Mas você tem coisas iguais à família, sim, mesmo que seja todo
diferente daqueles que estão ao seu redor. Mas é esse desgaste de querer que a família mude, não adianta, porque você é igual à família, você já está lá na família. A família tem várias versões, várias Mas pessoas, aí, várias coisas. é nesse ponto que eu levanto também uma bandeira contra muitas práticas holísticas. Por Porque a quê? Vanessa, que me conhece mais a fundo, tudo já sabe que eu já tive muitos conflitos com as terapias holísticas em geral. Porque a gente pega uma coisa que veio uma pessoa e construiu, e a gente, naturalmente, a gente tem que seguir aquilo para a gente ver se aquilo funciona ou não. Para a gente modificar e aperfeiçoar e colocar a nossa pitada ali, né? Mas quando eu vejo os nossos discursos, as nossas falas, os nossos posicionamentos em geral, eu vejo pouco resultado e mais uma questão de fantasia dessa hierarquia, que se a gente entrar dentro dessa hierarquia, tudo vai funcionar. E aí, o conflito que mora dentro disso é, se eu estou dentro dessa família e eu aceito que eu sempre vou ser o pequeno e eu não posso mudar, eu vou levar o mesmo pensamento para a esfera profissional. Então, mas esse pequeno que eu falo, não é que eu sou uma pequena, que é assim, quanto menor você reconhecer seu pequeno em relação ao outro. Então, vamos dizer assim, meu pai e minha mãe têm um problema lá, tem um problema entre eles. Se eu fico do mesmo tamanho que eles e vou lá dormir no meio da cama deles, eu fico cheia de coisa que não tem lugar, porque eu não vou saber sair do lugar, que eu não vou fazer nada. Quando eu me coloco pequena, é no sentido assim, eles vão lá, eu não vou entrar no quarto deles, não, porque eu não tenho nada com isso. Eu Eles acredito vão que a lá gente tem que ter que se quebram o pau lá sozinhos. Só um minutinho para eu concluir, por favor, pode ser? E aí, assim, quando você se coloca pequeno nesse lugar, em relação à família, você se torna grande perante a sociedade. Aí você se torna um homem para se relacionar com outras pessoas, com seus parceiros. Você se torna um homem para ganhar o dinheiro, para fazer dinheiro, gostei do verbo. E você se torna um homem para entregar para a sociedade. Porque a hora que você se quer competir com seus pais ou com a sua família, você está lá do seu mesmo tamanho, você fica tão sobrecarregado que chega na hora da empresa, você quer projetar a mesma coisa que você faz dentro de casa, você quer projetar dentro da empresa. Aí você chegando lá querendo arrogante, querendo ser mimado, ser visto, ser mimado, e não vai fluir porque você não vai ter o que entregar. Então, e aí que eu falo para você também, assim, você falou, que a gente faz o discurso do terapeuta e que esse discurso é muito mais, às vezes pode ser teórico, né? E que e que pode não funcionar. Eu não vou dizer para você que minha vida é perfeita, é óbvio que não. Eu não tenho as minhas dificuldades, com certeza que tenho. Mas eu sei o que eu sinto, como eu me sinto hoje em relação a isso. Eu não falo essas coisas porque eu li no livro. Eu falo essas coisas, eu li no livro, sim, eu fiz o curso lá, mas eu senti e eu vivi 300 anos tudo isso que eu falo. Tenho porrada assim, levo bordoada na minha cara da minha família? Levo. Levo, sim. E por isso fez com que eu entendesse também, assim, eu me coloco pequena, existe ali uma hierarquia sistêmica familiar. E existe a hierarquia também espiritual. A hierarquia espiritual é diferente da hierarquia familiar. Nós, terapeutas, também estamos inseridos, assim, percebemos melhor essa hierarquia espiritual, porque a gente usa muito a nossa mediunidade, né? Nossa sensibilidade, nossa mediunidade para poder trabalhar. É um alicerce para o nosso trabalho. Então, também existe uma outra hierarquia, que não é a mesma da família, não.
Só que há momentos, aí é a dança, como você falou, do feminino e masculino, mas é a dança do ou você está no família ou você está no espírito, no espiritual. Você vai também ver que tem coisas que eu sei, assim, eu coloco do meu lado também. Eu percebo coisas da minha família que eu sei que eles não vão me alcançar, não. Não vão me alcançar em algumas coisas. E também, em outro lado, eu também vejo muitas pessoas na minha família que eu também não, né, tenho que conhecer, tenho que saber, tá, tá, tá. Mas você vai saber como conduzir isso, esse lugar que você está, em que momento você vai se colocar menor ali da coisa. Às vezes meu pai fala comigo, ele fala coisas que eu penso assim, ai meu Deus, que absurdo, mas eu sou filha dele e não adianta nada. Eu falei para ele, ó, a decisão é sua. Você faz como você quiser, você é o dono disso. Se eu fosse a matriarca ali, se fosse os meus filhos, eu faria diferente, mas você faz do jeito que você quiser, porque eu não vou me meter nisso. Mas, por outro lado, eu vejo que eu enxergo as coisas de uma maneira, espiritualmente, de uma maneira diferente dele. Então, tudo bem, eu uso isso do meu jeito, da minha coisa, ele não me, eu não vou dar, e aí que tá, eu não vou dar satisfação para ele do que eu acredito em relação ao meu trabalho, em relação aos meus amigos, por quê? Porque não, porque não vai dar certo. Então, às vezes, a gente fica esperando que a família enxergue a gente como a gente é, que goste da gente do jeito que a gente é, que entenda o que a gente está fazendo. Isso é uma perda de tempo. Quem tem isso, ótimo. Quem não tem, tem que se virar do outro jeito. E a hierarquia, você tem que encaixar assim. A hierarquia, ela funciona quando está no lugar certo, para a situação certa. Mas você consegue me trazer um exemplo de uma hierarquia bem estruturada? Qual que é o modelo dessa hierarquia que funciona na prática Não, mesmo? assim, que todo mundo se sente bem dentro da hierarquia? Não, não vai sentir. Nem todo mundo vai se sentir. Há momentos que se sente e há momentos que não. Por que que a gente não se sente bem dentro da hierarquia? Porque a gente tem as nossas crenças individuais. Mas elas não são individuais, elas são aprendidas dentro do próprio sistema de hierarquia. Também, você, assim, individual em termos de alma, tá? Eu vou colocar um pouco mais alto. Você não cai em cima dentro de uma família porque é tudo diferente e você caiu de paraquedas lá. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a família é o grupo que mais tem desafios para você desenvolver sua alma. Mas Os mais difíceis. o que que a família tem que te ensinar para você ser próspero na vida? A família, não é que a família tem que te ensinar a ser próspero, assim, eu não sei quais são os seus desafios. Eu tenho os meus, você tem os seus. Mas eu estou buscando assim no sentido não me incluir nem te incluindo, de uma visão geral. Ó, se a família não ensina a gente desafiar, a gente conquistar, a gente manipular, a gente liderar, a gente seguir, a gente coordenar, a gente comandar, a gente não é um adulto funcional. Porque o que que as mulheres Sim, estão esperando do concordo. homem? O que os homens estão Então, esperando das mulheres? Isso. você já disse tudo que a família tem que ensinar. Agora, a família tem que ensinar de uma forma explícita, de uma forma boa, no bem, no amor, ou ensina no mal mesmo, na porrada. Mas a família ela não tem estrutura, a gente está vivendo uma fantasia. Não é fantasia quando você entende que, porque meu pai ou minha mãe, minha Eita, tia, tá meu dando avô. até dor no estômago essa conversa. É Ixi, porque, vou parar. gente, não, mas só para concluir por causa do tempo. Ah, sim. A primeira, para mim, a primeira morte que me faz acontecer os aspectos que eu estou buscando amadurecer é matar a fantasia e a expectativa, certo? Porque o Sim, desejo ele está sim. vinculado com a fantasia. A gente fantasia que ele cria um desejo sobre aquele objeto, ou pessoa, lugar ou conquista.
Se eu começo a olhar e falar assim, tá disfuncional, tá uma merda, tá mal feito. Tá E aí mal eu, feito. tá mal Tá, feito. tá. Tá uma merda. Tá ruim, financeiramente tá ruim para todo mundo. Poucas porcentagem de pessoas ricas no Brasil é nada. Então quer dizer que tá todo mundo numa merda, certo? Tá na merda. Agora, o que você vai fazer para sair da merda? A questão é essa. Você caiu Influenciar, numa família a pessoa ela mais pode, fácil para dar empurrão pra você. a pessoa ela pode, o que que influenciou a nossa economia? Um vírus. Então, se eu sou um micro-organismo completo, um ser humano com a capacidade de processar, de projetar, de criar, o que que eu posso influenciar? E o convite que eu faço é o que que cada um aqui pode fazer para influenciar. E aí a gente entra num mérito de ser errado influenciar, ou ser errado questionar, ou ser errado desafiar a autoridade. Se você não desafia a autoridade, você não aprende. Você não instiga a autoridade, porque ela vai te colocar no seu lugar. E se a gente só fica nessa filosofia de que a gente é pequeno, de que o outro pode falar, de que o outro pode conduzir. Você está confundindo o pequeno da família com o pequeno da sociedade. Eu não falei que a gente é pequeno na sociedade. Se você vai, sei lá, tem um político, tem uma pessoa que é assim, é uma questão, sei lá, alguém que trabalha na questão financeira, que traz ali algumas coisas, o desafiar não quer dizer que você vai lá brigar com o cara, brigar e humilhar e ficar batendo boca. Não, você vai pegar a ideia e vai achar um jeito de manifestar a sua, né? Johnson. Eu não sou contra. É óbvio que tem que... Essa conversa nossa aqui, ela não é só a nossa conversa para bater papo, para gastar tempo, é para a gente refletir, não é? Essa daqui, quando acabar essa reunião, você vai fazer suas coisas e eu vou fazer as minhas. Com certeza, alguma coisa aqui vai influenciar no que eu vou falar amanhã, no que eu vou fazer amanhã. Agora, como é que eu Mas vou me expressar? Sim. Não, eu digo assim, a questão é, se você vê um negócio, por que as leis mudam as coisas? Por quê? Porque existem algumas coisas que não estão boas e alguém vem com uma ideia nova para implementar. Alguém que ganhou o direito de estar num lugar que faz parte de trazer a ideia nova, de trazer a execução. Você tem que buscar um lugar para você poder se expressar, poder exercer. É o que a gente está fazendo, né? Então, é isso. Se a gente não traz essa questão de debater, de trazer qualidades diferentes, a gente não constrói. E a gente tem que destruir para construir, né? Então, assim, é que nem você disse, esse encontro nosso, ele vai processar na nossa mente, cada um vai ter uma conclusão diferente, pega um pouco de você, um pouco de mim, um pouco da Vanessa, de cada um que está aqui, e a gente constrói. Eu trabalho nesse questionamento, entende? E eu sei que eu levo pancada nesse questionamento, eu sei que eu apanho muito nesse questionamento. Não é uma coisa que eu vou mentir para vocês de não ter efeito colateral, mas é isso que me faz avançar. Apanhei agora, tá, então eu tenho que treinar mais para amanhã dar conta de levantar esse peso. Não dei conta de compreender isso daqui, então eu vou treinar mais para compreender isso daqui. Então, esse instigar, desafiar, eu não falo de chegar e, por exemplo, assim, olhar para o pai e para a mãe e falar assim, olha, vocês são insignificantes, vocês não me deram a vida. Não é nada disso. É no sentido de mãe e pai, vocês juntaram um DNA aí e me fizeram. Então, eu tenho mais força que vocês porque juntou os dois para me dar a vida. Não, você não tem mais força que eles. Você tem a sua força. É a evolução da espécie. Você é mais inteligente que os seus pais e os seus filhos vão ser mais inteligentes que você. Não necessariamente, viu? Essa geração de hoje, daqui uns 10, 20 anos, é a mesma geração do passado, eles fazem a mesma coisa, Gente, porque eles aprenderam com o passado. Eu acho que é muito louco isso, né? Porque, assim, é realmente uma atualização de software, né? Então, cada evolução que vai acontecendo, seja na gente, nas plantas, enfim,
sempre que ressurge ou algo transforma para melhor. Então, eu entendo o que o Thiago quer dizer em relação e não colocar os pais como abaixo da gente, jamais. Isso é respeitar a hierarquia, né? Mas entender que temos sim alguma coisinha que o pai e a mãe junto entregou pra gente, mas que veio uma modificação positiva. Que melhorou. Sim, não, eu melhorou, concordo. Não, eu exatamente. concordo. É que eu, assim, eu não quero colocar que assim, é uma linha tênue. Se a gente Não, se é bom, colocar André. ali, É a bom que gente você tá tipo assim, volta. Thiago, eu não concordo. Eu tô assim, mas eu também não vou concordar. E a gente vai, porque quem tá de fora, isso aqui é um desafio, isso aqui é a É, guerra. lógico. Porque E a gente cresce com isso. se a gente não tiver a nossa troca aqui, a gente vai ser indefeso lá fora. Não, é Exatamente. lógico. Vamos Exatamente. colocar aqui, vamos melhorar as coisas e fazer assim. É que nem sempre é uma evolução. Pode ser uma evolução, mas seria uma tendência natural em que os filhos fossem mais inteligentes mesmo e que traz um pouco daqui e dali e melhora ali, aperfeiçoar. Isso é uma coisa assim que pode ser natural. É que, na verdade, eu achei engraçado. Porque as gerações de hoje, é que você é mais novo que eu, mas assim, vamos pegar uma pessoa mais nova, as crianças. Às vezes é desesperador, porque eu me lembro na idade que como era para mim na idade deles. Então, para eu entender, para eu aprender tudo que eu aprendi, eu vi muitas coisas que tinha muita coisa para eu aprender. E aí a gente vê que eles, por um aspecto, eles aprenderam muito algumas coisas, inteligência emocional, coisas que desenvolveu mais que nós, que tendência a desenvolver, porém outras coisas que chega a ser desesperador. Né? Chega a ser desesperador porque é tão assim fechadinho, né? Tão fechadinho na caixinha que, meu Estamos Deus. nos processos. Todo mundo nos seus processos. Tiago, vamos dar nosso horário Vamos aí. continuar a dar horário. Rosine! Eu vou cortar isso depois, gente. Me perdoa. Desculpa o vídeo de vocês, hein? Ele sempre desliga o microfone para dar os berros dele, e agora eu esqueci. Faz parte. Queridos, que bom. Hoje esquentou aqui, o clima é bom esse debate, é bom a gente trazer cada um o seu ponto de vista. E dentro a Andrea trabalha com constelação familiar, então ela vai trazer, sim, dentro da linguagem dela, muito isso forte. Né? A Gabi está ali com a mesa dela maravilhosa, a mesa magnética, trazendo as cartas, o mistério das cartas, cada um com a sua técnica, e a gente acaba levando para essa linguagem. Eu, na época que eu estava no Axis, eu só trazia coisas de Axis. E peraí, calma, vamos pegar um pouquinho daqui, um pouco dali, eu entendo que isso aqui é assim como o Thiago foi para o candomblé lá para entender lá. E é só essa mistura, né? E é isso que faz a gente crescer, né? Então, a gente quer agradecer demais, que a gente já passou o nosso tempo aí, cada um tem seus atendimentos para fazer também. Então, gratidão por cada um que pôde aparecer aqui hoje. E, olha, continue com a gente aí. Sexta-feira que vem a gente tem o nosso encontro novamente, hein? Uma convidada especial, não vou dar spoiler, vou ficar no segredo aqui. Beijo, boa tarde. Tiago, pode mandar aí. Gratidão. Gratidão demais, Gabi. Um beijo a todos. Perdoem pelo grito no final. E olha que eu tô com a garganta ruim e berrando.